ideia de mostrar através de imagens as roupas usadas pelas crianças da região de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, sul do Brasil, além de registrar a história da cidade, é simbolicamente uma referência às condições culturais e econômicas que a população enfrentou no período da imigração e logo após, na sua implantação nessa região. As representações mostram costumes da infância no século XX, principalmente quando a imigração italiana muda a vivência, antes colonial e depois citadina. Esses, digamos que são alguns dos trechos aqui do prefácio, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul, Bambini, que tem a pretensão de retratar trechos da história aqui das vestimentas das crianças e adolescentes em Caxias do Sul e região. Obra, então, da professora e escritora Vera Stede Lisater, a nossa amiga, que retorna aqui ao Café com Letras da TV Câmara, canal 16 da NET. Professora Vera, sempre uma honra poder recebê-la, bater um papo aqui. Sempre um prazer estar contigo. Na verdade, esse Bambini, que provavelmente seja entendido por todos, mas porque seria crianças, né, em português, né? É a lembrança quase que do final da pura colonização italiana, porque a partir da metade do século passado, nós começamos a ter miscigenação mais intensa nessa região. E aí miscigenação de tudo? De tudo. Nativos, que vêm de outros estados, de outros países, enfim. Antes, vamos dizer assim, nós não éramos 100% descendentes italianos, mas quase. Né? Tá. Vamos pensar assim que nós poderíamos aventurar a dizer 90%. Né? Depois, não. Então, o que eu faço um apanhado aqui é justamente dessas crianças que estavam conosco, que foram criadas aqui até metade do século passado, mais ou menos, né? Eu avanço um pouquinho, mas em princípio é de 1950 para trás. Não, e um ponto que a senhora cita que é interessante é o seguinte, porque há uma cultura eminentemente colonial ainda pegada dessa... tomada desse processo migratório e que influencia na vestimenta. Uma vestimenta, às vezes, até mais campeira e tal. E aqui citadino, por quê? Porque o pessoal se urbaniza. Né? Então, os cortes mudam. Enfim. E o citadino também tem um outro ângulo que é bem importante na questão de moda. O citadino compra revistas de moda e se espelha nelas para vestir o seu próprio menino, o seu próprio filho ou filha que seja, né? Tá? E nós nunca podemos esquecer, Fábio, que isso tu já sabe da época do vestindo moda, que quem ditava a moda hoje são os designers, né? Mas na época quem ditava a moda eram os reis e rainhas e as suas famílias, né? Então, a Inglaterra e etc. é que determinavam, entre aspas, né? Sim, uma tendência. O que vestir, o que vestir. Nós estamos falando de que data agora, especificamente, quando a senhora cita aí... 1940, 60. Isso. Só para situar quem está nos acompanhando. Exatamente, 40, 60. A partir daí começam os designers de moda internacionais, inclusive, né? Não só nossos, né? Aqui menos, inclusive... começam a trabalhar a criança. Antes disso, não se trabalha a criança, só se trabalha o adulto. E então o espelho, vamos dizer assim, que as mães se permitiam a copiar, eram as crianças da corte inglesa e de outras entidades que tinham essa categoria, vamos dizer assim, mais alta economicamente, e que ditavam o que usar. A senhora vai falando de um processo, isso é interessante, que anos 30, 40, por aí do século XX, nós também temos uma dificuldade de comprar pronto, né? Como se diz hoje, o sujeito vai no shopping, em qualquer lugar, e encontra as roupas. E compra, exatamente. Por que as revistas? Porque as pessoas confeccionavam essas roupas, né? Sim, e quem não tinha condições de pagar um costureiro, mandava fazer. A mãe era a costureira. Por si própria, né? Em geral, a mãe era a costureira. Mas, de qualquer forma, essas revistas de moda, que se chamavam, na época, figurinos, né, eram os orientadores. Aqui, ó. Se nossa produção a gente tem pegando, um pouquinho dentro do livro. Na seção final do livro, nós temos uma parte dedicada a isso. Exatamente. A páginas de um dos revistas, itens que eu trabalho aqui.
Mas também trabalho um pouco do brinquedo também, porque brinquedo sem criança ou criança sem brinquedo não funciona, Não né? dialoga, né? A bola, as bonequinhas, mas a revista da Barbie. Exatamente. O que eu verso aqui? Na verdade, eu abordo o neonato, que é aquele recém-nascido, né? O de 1 a 3 anos, que é uma faixa bem interessante, depois de 4 a 6 anos, né? E também o aspecto da primeira comunhão. Por que isso? Hoje não existe mais, né? Está? Mas até os anos 80 do século passado, as crianças que iam para a primeira comunhão, elas se vestiam adequadamente para aquela ocasião. Isso quer dizer o quê? As meninas quase que se vestiam de noivas, uma mini noiva, né? E o rapaz era sempre de traje completo e uma abraçadeira que era vamos dizer assim, um laço de fita que identificava que o menino ia tomar a primeira comunhão. Depois, nós temos uma faixa que é de damas e pajens, daminhas e pajens de casamento, né? Que elas se vestem especialmente para aquela ocasião e que também são mini mulheres e mini rapazes vestidos elegantemente, né? Um detalhe que eu noto aqui nos figurinos, por exemplo, quando há fotos bem de época, há, num primeiro momento, uma tentativa quase que de imitação dos trajes. E isso fica bem visível no caso do homem, por exemplo. Imitação do traje O menino no sentido de reproduzir quase como um adulto, assim. Mas ele é. A gravatinha, o terninho, enfim. Exatamente. Há uma característica, assim, de uma criança quase que vestida como adulto em alguns momentos. Eu não diria quase, eu diria que... Igual. Isso, sobretudo, no caráter social que a senhora coloca também, no caráter social, claro. No dia a dia, não. O menino usava calça curta com suspensório. E isso era determinado pelos reis da Inglaterra. Né? Tá? Teve um momento que todos os meninos daqui, e tem fotografias para te comprovar ali, que eles se vestiam de marinheiros. O que era isso? Não é que a gente tem a marinha aqui, né? Mas os filhos dos reis da Inglaterra se vestiam de marinheiros. Então, o espelho era sempre a comunidade europeia, principalmente, né, com seus filhos. E a camada com elite, vamos dizer assim, a elite que determinava o que deveria ser usado. A criança até os 6, 7 anos não usava calça comprida. Isso é a não ser na colônia, que era diferente do citadino, ele usava sempre calça curta e meia até os joelhos. Então, é interessante isso no aspecto de que a gente percebe que não há uma criatividade independente aqui. É sempre determinada por agentes de fora. Está? E como tu disseste antes, o pessoal não conseguia comprar as roupas prontas, elas faziam em casa. Elas normalmente as próprias costureiras eram as mães, ou então uma costureira conhecida da família, né? O menino era sempre igual. O menino não mudava muito, mas a menina era cheia de adereços. Era o dia tinha mais gola, menos saia, menos volume de saia, eu digo, né? Com ou sem entremeios e aquela coisa toda. Então a menina sempre foi um pouco mais elaborada, vamos dizer assim, do que o menino. Nós temos uma foto a propósito aqui que na verdade, estamos fazendo um livro do fim para o início. Eu comecei no prefácio, fui para o fim e agora estou retornando. Okay. Aqui temos uma foto sua com seus filhos. Aqui os três são seus... Os três são os meus filhos. São seus filhos. Como que foi o período deles? Aqui eles já estão, evidentemente, com trajes um pouco mais aproximados do que nós temos hoje. Sim. Né? De camisa, calça, a menina ali com uma blusinha, boneca, ele já com uma raquete. Nós já estamos ali nos anos 70. Né? E eles vivem em que momento disso? Se pudermos, então, usar como exemplo a sua família, já que tem a foto aqui. No caso deles, nós já estamos, como eu estava comentando, nos anos 70, tá? Mas o que acontece aí? Ainda não deu o pulo do gato. Ainda não tem aquela coisa de comprar pronto na loja. Tem alguma coisa, não muita,
Mas, por exemplo, essa camisa aqui que seu filho está usando, ele foi comprada. Deixa... Na página 173. Não, essa foi feita em costureira. Foi feita em costureira. Mas o menino da direita, na tua esquerda, né, que é o... De quem vê. É de quem vê, né, ele já está vestindo roupa de atleta comprada. Olha só. Ela não, ela tem um vestido que foi feito por mim, de crochê. E que também era difícil de adquirir. Roupa esportiva não é como é hoje, que o sujeito compra qualquer camisa. Não, é. Verdade. Aqui nós estamos quase em 80, né? 1980. Ela está com um vestido de crochê, fui eu mesma que fiz, com as manguinhas depois acomodadas via costura, aquela coisa toda. Mas as calças já são prontas, compradas prontas. Esse menino da direita, que é o meu mais velho, ele está usando uma calça de veludo comprada. A camisa não, mas a calça sim. Então, vamos dizer assim que é o momento da mudança, da questão do ter a costureira em casa ou no vizinho e ir para a loja. Eram roupas caras na época, porque a oferta era menor do que hoje, né? Tá? As empresas que faziam não era assim não eram magazines, eram lojas, né? Era diferente do que hoje. Né? Nós temos depois nós vamos entrar na parte dos livros de colorir, porque aqui é destacado e a senhora também lança alguns tomos, mas acho que a gente podia deixar para a segunda parte. Como você achar melhor. O que eu gostaria de tocar também? No aspecto dos brinquedos, que a senhora já citou em alguma parte, mas aqui nós temos uma boneca, nós temos o ursinho Puff. Eu acho assim, como eu dizia no começo... a Barbie, aparecem as Barbies, aparece a revista da Barbie. Eu acho assim que não dá para desassociar a criança do brinquedo, não existe isso. Tem aqui o trenzinho, tem referências a carrinhos, caminhõezinhos. São os clássicos, os brinquedos clássicos, né? Tá? O que não é clássico, por exemplo, é aqui, que as crianças começam a pintar porcelana, porque as mães fazem curso de porcelana e elas deixam as crianças trabalharem a porcelana. Isso eu desconhecia. Mas é um brinquedo, não chega a ser um brinquedo, chega a ser quase que um desenho, né? Só que a mãe manda, vai para o forno, né? A porcelana vai para o forno e ela fica permanente. Mas eu digo assim, a criança não dá para desassociar do brinquedo, né? A boneca de pano, daí eu confesso para a senhora que lembrei de relatos da minha mãe. Aí realmente a tua mãe é jovem, que idade ela tem? Minha mãe deve estar chegando nos 70, por aí, 60. Sim, mas cada época tem o seu brinquedo, né? Hoje, você sabe disso, né? Que é celular, e vamos brincar só de celular. Quando eu inicio esse livro, a criança ia para a rua, ficava até às 9 da noite jogando bidra, jogando Cinco Marias, que talvez nem saiba o que é. Ouvi falar. Ouvi falar. Bolinha. Bolinha de gude. Bolinha de gude. Para pôr no boco, que hoje nem boco dá para fazer. Botão. O botão também, né? Então, é toda uma questão de leitura de época. No momento em que tu tens uma criança de 1940, eu vou te dizer o brinquedo adequado para aquela época. Claro. No momento em que tu passa para 70, é outra questão. E a bola é a bola, né? O futebol, não, a bola é eterna. A bola sai, é eterna. Né? Tanto é que na colonização italiana, elas faziam bolas de meia. Eram as meias que iam se rompendo. Eu usei bola de meia. O colégio que eu estudava em Porto Alegre, o São João, eles não permitiam a bola mesmo no corredor para não quebrar os vidros. Então a gurizada tinha que levar a bola de meia. A gurizada tinha que levar a bola de meia. Então eu usei bola de meia lá por segunda, eu vou te chamar de antigo daqui a pouco. Bola de meia eu usei mesmo. Não sei como é que é hoje, mas na época exigiu. Sim, hoje nem se usa mais, né? Sim. Eu faço bolas de meia, vou mostrar na mostra. A gente colocava aquelas meias de inverno mais grossas para fazer volume. Sim. E aí depois a meia calça de mulher para fechar. Para fechar, dar o enlace da bola. Vale a pena dar uma olhadinha na mostra, que vai abrir agora dia 10, ali na Galeria de Arte. 10 de maio, que inclusive vai pegar o período de veiculação do nosso programa. Então, acho que o pessoal pode se organizar nesse sentido. Começa 10 de maio, vai até quando, professor? Dia 3 de junho.
3 de junho. Não Então, está pô, fechando o mês correto. mas essa... tem um bom tempo. 4 semanas. Não dá para nós divulgarmos bem porque pega o nosso período aqui que vai ao ar. Ali vai aparecer as meias, as bolas de meia, os bonecos feitos de retalhos de tecidos e as bonecas do período antes do 2000, aquelas que foram descartadas pelas mães, provavelmente, porque as crianças não fariam isso, e foram resgatadas do lixão, higienizadas, obviamente, claro, né? Tá? Mas ao natural. Elas estão do jeito que eram, do jeito que ficaram depois do brinquedo. Quem que guardou esses brinquedos que a senhora disse? Foram descartados e foram resgatados de momentos assim, de doações. A senhora conseguiu reunir para a exposição, no exatamente. caso. Tem perto de 70. Pô, que barato isso. Fica interessante porque a gente vê que o brinquedo foi usado. O 10 de maio também... eu olhei o intervalo de horário, ele começa num pedaço da tarde, vai até a noite. Ele marca o lançamento do livro também, né? Exatamente. A metade da tarde nós vamos lançar este aqui, que é o Colorir. Colorir que nós vamos falar depois das dicas do autor. Porque eu tenho crianças. Começa às 4 da tarde no dia 10, 4, 5 horas, uma coisa assim. 4 horas. Só que naquele dia eu tenho as crianças... nesse momento. E depois fica a noite, abre a noite e eu lanço então este que, na teoria, é para adulto, né? Sim, então seriam 2 lançamentos. Nós vamos falar aqui dos livros de colorir já na volta das dicas do autor, às 4 da tarde. E por volta das 7, o livro mesmo. Os 2 vão estar disponíveis o mês inteiro, né? Okay. O mês inteiro. E demarcando também a exposição, que é um atrativo a mais. Com esses brinquedos de épocas e trajes também? Alguns trajes também? Tem algum traje, não muitos, porque eu preferi fazer uma mostra de crianças usando os seus trajes, né? Tá? Que aí ele tem as imagens. Eu tenho 70 painéis de crianças. Porque aí tem as fotos. Tem as fotos, né? E estou deixando uma marca para que as crianças pintem o colorir na parede. Daí eu vou dizer para a senhora, como eu tive dificuldades até hoje, pinto muito mal. Mas não, é preencher espaços. Nunca foi o meu forte. Não é uma questão de criar o desenho, sim de preencher espaços. Só colorir já requer uma certa técnica. Não, mas não é só para você, é para a criança. Eu confesso para a senhora que enfrentei muitas dificuldades ainda. Não, cada um tem os seus dons. O meu forte sempre foram as letrinhas. Tá bom, a digitação. Professora, diga. Um outro ponto que eu gostaria de tocar aqui. Vai ter a mostra, vai ter o lançamento do livro. Como que faz para ter acesso à obra? Isso é um detalhe que sempre fica, às vezes, obra vai ser vendida ali no local mesmo. Tá? Na Galeria Garborheim? Exatamente. Só quero dar só uma parte, que toda a arrecadação que vai ser feita pelo livro vai ser doada por uma entidade que só cuida de crianças. Tá. Esse valor não vai para mim. Simplesmente vai direto para... Na ordem de quanto, mais ou menos, o exemplar? O exemplar nós estamos pensando em R$50, que eu não acho um absurdo. Já que pela proporção? Porque o livro em si, só de gráfica, ele custaria 250. Exato. Então, na verdade, é uma doação, né? Uma doação para... É uma colaboração no momento que o cara... E inclui já os álbuns de colorir também? Ele vai ser incluído também, mas aí tem um valorzinho que a gente não estipulou ainda. Tá bem. Mas é pouca coisa. Professora, antes de não perdendo o fio da meada, como sempre fizemos aqui, vamos de imediato às dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui a professora e escritora Vera Stedley Zátera, lançando um pré-lançamento, digamos assim, no Café com Letras, Bambini, voltado a trajes, brinquedos de crianças e adolescentes na Serra Gaúcha, Caxias do Sul, enfim. Professora, vou pedir que de forma breve a senhora compartilhe com quem está nos acompanhando neste momento dicas de leitura, podem ser clássicos, autores desconhecidos, algo que a senhora entenda que o pessoal precisa correr atrás e ler também. As dicas estão com a senhora. Eu acho que, sou bem sincera, que leitura específica de crianças são poucas. Tá? Acrescentar o conhecimento daqui, teria que ler a moda como um todo. Não é? Porque é dali que se retira o item criança. Não é? Tá. Então, eu não tenho infelizmente, eu não tenho nenhuma leitura específica só de crianças. Então, até me sinto inédita nesse sentido.
né? Meio que... Sim, eu digo uma leitura inédita que a senhora quer dizer não é de literatura infanto-juvenil, mas é de uma leitura que dialogue com o objeto do livro. Exatamente, a vestimenta. Entendi, a vestimenta. entendi. Tá? Claro que sobre criança nós entramos num patamar que aí tu entra até na psicologia, é outra coisa. Aí vai estar Ziraldo, Monteiro Lobato. Não, eu não abordo isso, eu abordo sempre a vestimenta. Sim. Então, dentro da vestimenta... Eu fiz questão de dizer, porque senão eu dizer, a professora não vai indicar nenhum autor de história infanto-juvenil. Estamos num programa de teatro. Eu vou indicar o Bombini e vou indicar o Colorir. Estamos num programa de literatura, né? Então, para não deixar a senhora mal também. Não. De qualquer forma, são ângulos de vista de pesquisa, né? E o meu viés é de sempre é o traje. É a vestimenta. Sem perdermos o gancho, então. Porque a senhora aqui faz uma contribuição também para a gurizada. Nós temos a pretensão de, junto com o livro, entregar para a comunidade leitora de Caxias do Sul livros para colorir. Que isso também é um ponto interessante. São livretos, né? Não chegam a ser livros. Mas que é interessante para a gurizada, porque eu vou começar a folhear. Começa com Princesa da Festa da Uva, é um dos tomos, são 4. Tá? 4 livretinhos. Tem aqui os trajes de uma forma... Bem sucinta. Bem sucinta, claro, que a senhora... As pessoas que não sabem, a professora Vera Zátera já desenhou, projetou diversos trajes em décadas de edições da Festa da Uva, que é o evento máximo local aqui de Caxias do Sul. Então aí vem devidamente as princesas aqui trajadas e fica o desafio para a gurizada escolher as cores e compor um colorir, digamos assim. E uma parte que é bacana... Esse aqui até não tem tanta descrição, mas... que está no verso, tu não viste? Aqui vem a apresentação dos trajes. É uma pequena abordagem... Não, mas o que eu queria dizer... Um dos livretos que eu estava colocando aqui, depois ele vem com descrições históricas para fazer uma familiarização. Aqui é interessante, ó. Colorindo com Verinha. O editor aqui da publicação criou uma espécie de avatar da professora Vera Zátera, uma bonequinha aqui. Uma bonequinha de óculos. Que se a senhora trabalhar um pouco melhor o aspecto das redes sociais, daqui a pouco já vão usar sua bonequinha aí no Facebook, Instagram, essas coisas aí. Okay. Aí tem de novo aqui os trajes, aqui já estamos no patamar das rainhas da Festa da Uva. Fica a cargo do pessoal também... a gurizada trabalhar o colorir, até adultos, né? Porque tem adultos que continuam gostando de colorir. Acho que costureiras vão gostar. Por um acaso, nesse aqui que estamos tratando de soberanos da Festa da Uva, um dedicado a princesas e outro a rainhas. A senhora se inspirou em algumas figuras que nós conheçamos? Não, o que acontece é que os meus livros anteriores, que tu conhece bem, tá, abordaram todos esses temas. Não, tá? ok, mas eu digo, por exemplo, vai colorir, eu estou colorindo, sei lá, vamos dizer assim, que a Giovana Crosa, vamos supor. Não, eu fiz meio que a súmula genericamente. É genérico e em cima daquilo que foi pesquisado, né? Tá, beleza. Aqui é a figura do imigrante, ó. Essas descrições que eu estava me referindo, ó, por exemplo, tem um breve espaço de anos, especifica que é o tipo de traje usado no período, que pode parecer algo muito breve, mas para uma criança aí na faixa dos 10 anos, ou um pouco mais, um pouco menos, é interessante, porque já... dá uma pequena orientação, significa uma forma de familiarização, né? Exatamente. Para ir tomando gosto pelo processo. Até para entender a questão do desenho estar naquela situação, por exemplo, essa imigrante aqui, ela está estendendo roupa. Então, tem uma conotação de como é que era, né, a situação dela. Aqui, por exemplo, a figura do gaúcho, que é um tema muito sensível. É claro que com o cavalo, né? É um tema muito sensível para o seu trabalho. E no verso, se tu olhares, tem todos os trajes. Eu tenho as gravuras disso aqui. Quando a senhora fez o livro lá sobre os trajes gaúchos e utensílios, vinham gravuras, né? Não se chama utensílios, se chama arreios. Pode ser. Desculpe. Pode ser também. São sinônimos, digamos, mas é um arreio mais gaudério. É mais específico. Mais gaudério, digamos assim também. Então, o gaúcho e seus apetrechos, ó. Isso, aí sim. Apetrecho tá mais legal que arreio ainda, tá mais legal que arreio. É que os arreios são do cavalo, né? Sim. Apetrechos é aquilo que ele veste na sua indumentária também. Exato.
Bom, tudo seria algum utensílios, né? Mas tudo bem. Utensílios me parece doméstico, assim, não. meio concha e talher. Tá bom, vamos lá. Aí aqui temos, então, digamos, uma forma de evolução ou de linha do tempo, de como foi se moldando esse traje do gaúcho, 1730 até 2020, ó, um gaúcho mais contemporâneo aqui para a gurizada aí se familiarizando, mas sem sair do foco das publicações. Feitas essas descrições, a gurizada é provocada, a pintar o gaúcho, o seu cavalo, das mais diversas formas, até com boiadeira aqui. Muito legal, professor. Acho que eles vão gostar, não é? Vão gostar. Chaleirinha aqui, ó, pro mate. Chimarrão, que isso é muito da nossa cultura. Aí eu acho que praticamente todo estado, professor, do chimarrão, né? Ah, sim, chimarrão não, aí... É um negócio impressionante. E as crianças costumam desde cedo, já tem sua cuia pequenininha para tomar também, né? Independentemente de renda, de ponto, as pessoas, o chimarrão fica, né? E vão morar no exterior. Isso é coisa indígena, tu sabes, né? E vão morar no exterior, e vão morar em outros estados e levam o negócio de chimarrão. Eu tenho amigos que... Tem aquela história, não, recebe pelo correio a erva mate, ou quando vem visitar... Dá problema na alfândega. Ou quando vem visitar a família, leva tá levando uma erva. Leva um estoque de erva mate, porque o cara tá lá do lado do mundo, quer tomar um chimarrão com água quente. Lembrança de casa. Lembrança de casa, né? Churrasco, então, sim. São hábitos muito caros. Professora, como sempre, o assunto com a senhora... é muito proveitoso e não se esgota, né? Poderíamos ficar aqui o dia inteiro tratando desses assuntos, porque vai linkando com uma pauta com outras coisas. Com outras coisas e não outras termina pesquisas nunca, né? minhas também, né? E não termina nunca, né? E como nós já gravamos várias vezes... teoricamente, esse é o meu defeito. Quer dizer, não é um defeito meu, mas sim é um defeito que aconteceu. Que o primeiro livro mandou eu fazer o segundo, e assim foi indo. Agora eu estou chegando quase no 30º. E tem retomadas, né? E tem retomadas. Na verdade, mas sempre a senhora mantém uma costura, né? Mas sempre tem um novo foco, né? Mesmo que tenha a proximidade, é um novo foco. Agora, a figura do gaúcho, a senhora fica sempre fascinada, né? A gente vê que sempre dá um jeito de abordar alguma coisa. Quanto mais tu lês sobre o assunto, mais interessante se torna. É verdade. E tu compreende diferente também no estado de vida que você está. Exato. No momento da minha pesquisa, eu tive amigos maravilhosos, tipo Barbosa Lessa, Antônio Augusto, Paixão Cortes, do Brasil, né? E outros de fora. E foram momentos assim de aprendizado. Meu aprendizado, né? Claro, tá? Que a senhora divide aqui por meio das publicações. Exatamente. Então, professora, como sempre, eu quero lhe agradecer muito. Então, vamos reforçar algumas informações para que não fiquem dispersas num bate-papo. Dia 10 de maio, a obra será oficialmente lançada na Galeria Garborheim, no intervalo das 16 horas, os livros de colorir para crianças, discriminados da forma O Gaúcho, A Imigrante, As Rainhas da Festa da Uva e Princesas da Festa da Uva. A partir das 7, então, também no dia 10 de maio, uma terça-feira, na Galeria Garborheim, aí o livro em si, Bambini, a pauta do Café com Letras desta semana, e ficará também disponível ao longo do mês de maio uma exposição aí alusiva ao livro, aos trajes, aos brinquedos, enfim, ao ethos da vestimenta, dos hábitos, dos costumes das crianças de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha ao longo do século XX, aí, se pudermos dizer Até assim. dia 13 de junho. Até dia 13 de junho, então fica aí o grande convite. Eu vou pedir que a senhora dê uma reforçadinha aí de breves segundos. Uma despedida. Bom, eu agradeço de novo a tua atenção, que você sempre é gentil com os meus trabalhos. E realmente acho que vai ficar interessante essa mostra, justamente porque ela é voltada para a criança. Ela não, o adulto vai ser meio intrometido. Mas lembra, né? Eu confesso para a senhora que eu ia lendo... Mas não tem criança sem pai, não é? E eu confesso para a senhora que eu ia lendo aqui para me preparar para a entrevista e nós vamos lembrando também da nossa infância. Exatamente. E fazendo, usando agora um termo contemporâneo, fazendo o link, né? Mas digamos assim, vai imbricando aspectos de si mesmo e até ajuda a entender. Todos nós fomos crianças, né? Um dia. Muito obrigado, professora. Obrigado a você. Acabamos de conversar, então, com a professora Vera Stedley Zatter, ela que nos brindou aqui com Bambini,
obra voltada a abordar, discutir, apresentar, interpretar trajes, costumes, brinquedos das crianças e adolescentes aqui de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha, sobretudo ao longo do século XX. E aqui também junto já livros para colorir, que é uma abordagem especificamente para que as crianças também se apropriem já tem uma introdução e possam colorir. Esse conjunto aqui de publicações que será lançado em Caxias do Sul no dia 10 de maio, uma terça-feira, na Galeria Garborheim, a partir das 16 horas, aí se estendendo até a noite. Então fica esse convite, fica essa apresentação. Livro Bambini, da professora Vera Zátera, pauta do Café com Letras desta semana. E como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.